Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos as 3 missões dos discípulos de Cristo. Se nós olharmos, hoje nós vemos o número dos 12 apóstolos e o nome deles. Mas também antes de Jesus eleger esses apóstolos, o evangelista ele relata que Jesus ele designou esses 12 primeiro para ficar com ele, depois para enviá-los a pregar e a terceira coisa com autoridade para expulsar os demônios. Essas são as 3 missões essenciais daquilo que é o discipulado de Jesus Cristo. E essas 3 coisas, elas são progressivas. Não tem como chegar à terceira sem primeiro ter passado pelas 2 outras, porque elas vão uma levando a experiência da outra. Por isso que a primeira missão de cada um de nós é ficar com Ele. Ficar com Ele significa ter uma capacidade de dedicar tempo para estar com Jesus Cristo. Esse tempo que é o tempo de qualidade, o tempo de oração, esse tempo de meditação da palavra, porque estar com Ele significa conhecê-lo cada vez mais. E conhecê-lo cada vez mais significa também aprender a escutar a voz dele, que se manifesta através de pequenas coisas e da simplicidade. Por isso que se a gente não está no discipulado, se não permanece com Cristo, nós não vamos conhecê-lo. Não conhecendo, nós não vamos amá-lo e não vamos sermos capazes de acolher a sua palavra, de obedecer o seu mandamento e muito menos adentrar na próxima missão, que é de ser enviados para pregar, porque a segunda missão que todos nós temos, todo discípulo tem, é de ser missionário. Por isso que todo cristão, ele é por essência um discípulo missionário de Jesus Cristo. Um discípulo porque permanece com Ele e um missionário porque a experiência que nós temos com Jesus Cristo é sempre uma experiência transbordante, que nos leva sempre a transbordar essa graça divina para aqueles que estão à nossa volta. E isso já é a missão, o anúncio do Evangelho, a pregação do reino de Deus, porque essa segunda missão de ser enviados para pregar é essencial, mas nós só conseguiremos pregar verdadeiramente quando nós tivermos uma verdadeira convicção. E essa convicção ela vem através do conhecimento de Jesus Cristo, dessa experiência profunda com Ele mesmo. Por isso que sem um discipulado verdadeiro, nós não conseguiremos alcançar essa vida de sermos missionários, anunciadores da Boa Nova, porque nós somos enviados não para qualquer coisa, mas somos enviados para pregar, para anunciar a pessoa do próprio Cristo ao mundo, a todos aqueles que nós encontramos. E essa missão, ela não é uma missão onde nós saímos justamente só para fazer isso. A missão ela acontece no cotidiano da nossa vida, onde nós vamos encontrando pessoas e essas pessoas precisam perceber essa pregação
da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, através da nossa própria vida, através do nosso testemunho. Essa é a verdadeira missão de cada cristão. Pregar o Evangelho com a própria vida. Depois nós temos a terceira missão. A terceira missão é como que um transbordamento das outras duas. A terceira missão, ela remete àquilo que é a missão essencial de Jesus Cristo, que é destruir as obras do demônio e expulsar os demônios das pessoas, daqueles que se veem atormentados por tentações, por opressões, por vexações que muitas vezes impedem ou atrapalham elas de dar passos mais concretos na sua vida. Essa libertação dos vícios, essa libertação das doenças espirituais. Porque todos nós, quando nós temos uma verdadeira vida de discípulos e missionários, todos nós aprendemos de Cristo esse caminho de libertação. E quando nós aprendemos de Cristo esse caminho de libertação, nós vamos também dando esses passos de manifestar ou de participar da missão dele mesmo, de expulsar os demônios. E assim nós vamos realizando. Porque na medida em que a gente vai se aprofundando na nossa fé, na nossa doutrina, no conhecimento da nossa igreja, da nossa tradição, nós vamos aprendendo elementos essenciais que nós precisamos aprender a transmitir. Elementos essenciais de como proporcionar uma cura e libertação. Elementos essenciais para que Deus possa ser manifesto através da nossa vida e possa tocar o mais profundo da vida dos nossos irmãos. Assim nós vamos anunciando o reino, pregando a salvação. E essa pregação, que é a palavra de Deus, que toca no mais profundo das pessoas, expulsa o demônio, expulsa as obras do maligno, cura os vícios, cura as doenças espirituais. Por isso que nós precisamos aprender com o próprio Cristo esse caminho de discipulado, para que possamos ser discípulos e missionários, para que assim possamos realmente manifestar através da nossa vida essa continuação da missão do próprio Cristo nesta terra, que é de libertação das obras de Satanás e do próprio demônio que tenta e escraviza as pessoas nos vícios. Busquemos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa união com Cristo, para que nós possamos renovar o nosso discipulado, para nos preparar bem para a missão, para que assim a missão do próprio Deus se manifeste através de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.